Essa é Tati Salustiano, especialista em comunicação política digital. Há mais de 7 anos, ela transforma estratégias, narrativas e posicionamento em campanhas e mandatos que geram conexão, mobilização e relevância no ambiente digital. Tati, obrigado por estar aqui. Projeto 4 de 30 minutos, nem mais nem menos. Primeiro eu queria pedir para você falar uma mini bio, uma apresentaçãozinha tua. Eu que agradeço o convite, Tiago, muito obrigada. Estou surpresa desde o início, porque eu esperava que seria um podcast sem gravação, tanto que eu saí de casa e eu disse, não, eu vou sair com a blusa do Náutico, porque tem jogo, né? E depois eu imaginei que eu iria para o jogo, direto, ou para um bar assistir. Aí minha amiga, tu vai para o podcast com a blusa do Náutico? Aí eu disse, não, mas é áudio. Não, com certeza vamos gravar. Aí eu disse, verdade, né? Eu disse, então bota uma roupa mais ok. E aí, toda a estrutura, o formato, desde o início, quando a gente conversou sobre, assim, para mim já soou de forma bem diferente. Então, é um prazer hoje estar aqui e fazer parte. Muito obrigada pelo convite. Eu sou Tati Salustiano, para muitos sou formada em Direito, sou estrategista digital, outros já me chamam como marqueteira, porque hoje eu atuo exclusivamente no marketing digital político, né? Eu sou do interior, de Canhotinho, uma cidade que fica a muitos quilômetros do Recife. Normalmente eu demoro umas 3 horas e 30 para chegar lá, mas diz que é porque eu sou meio lenta no trânsito. Então, normalmente acho que alguém demora uns 2h40. Eu moro no Recife há uns 10 anos já, quase. 2018, 8 anos. Eu vim estudar Direito, era meu sonho ser delegada, mas dentro do Direito eu encontrei o marketing político. E desde o primeiro dia que eu cheguei no Recife para trabalhar, eu trabalho com marketing digital político e estou até hoje, abri minha agência. Hoje eu tenho uma agência que atua exclusivamente no marketing político, atendendo prefeitos, órgãos públicos. Esse ano de campanha, a gente está fazendo campanha de governo, Senado, deputados. E sou uma pessoa também que gosta muito de jogar vôlei, torcedora do Náutico. É isso. Perfeito. Já aproveitando esse teu gancho, né? Como é que foi sair do interior para a capital? O que foi que te fez fazer essa transição? Vê só, eu lembro que eu passei em um vestibular da Católica, mas minha mãe não deixava eu morar no Recife, porque era muito nova, ela tinha muito receio e me pediu para escolher alguma coisa em Garanhuns, que é a cidade próxima de Canhotinho, e eu fui fazer zootecnia. Então, todas as áreas que você imaginar, de equino, caprino, boi, até apicultura, eu fui para cuidar de abelha. Eu jurava que eu ia virar uma empreendedora na área de apicultura. E aí, depois de 4 anos, assim, eu disse, mãe, pelo amor de Deus, deixa eu ir fazer direito. Ela, minha filha, vá-se embora. Ela disse assim, não dá mais para segurar você. Vá, seja feliz, conte comigo. E vamos. E, na verdade, no interior é muito normal, né, ter essa migração de quem é do interior para Recife. E aí, quando eu venho para o Recife, eu vim junto com uma amiga minha, também ela foi estudar na Federal, e eu na Católica. Muitos amigos que eu encontrei no meu meio já era da política, eu já fazia ali política de movimento estudantil, já conhecia alguns políticos. Na época eu conhecia a atual vice-governadora, que na época era deputada estadual, Priscila Krause, né? Então ela que me convidou para ir para o gabinete. Eu falei, mas Priscila, eu nunca trabalhei na minha vida, eu vou fazer o quê? Não, quando chegar lá a gente vê. E aí foi quando ela me levou para a área do digital, 2018, o Instagram, a gente estava criando o GIF, estava ainda, na verdade, fazendo uma migração ali do Facebook para o Instagram. Então, hoje, no meu meio profissional, eu encontro muitos marqueteiros que, tipo, pegou essa migração do rádio para o jornal, do jornal para a TV, da TV para o digital, e eu, muitas vezes, sou a única, assim, em uma sala que a gente está falando de política, enfim, e eu sou a única que eu já cheguei já no digital. Então, eu nunca recebi um jornal em casa. Assim, eu tenho 29 anos, não é porque não existia jornal no interior, não, mas é porque não tinha essa cultura. Acho que é isso. Em que momento foi que tu entendeu que o direito não estava mais fazendo sentido e que tu agora tinha entrado nesse mundo da comunicação? Honestamente, quando eu vi que dava muito mais dinheiro trabalhar com digital do que com direito.
Então, eu lembro que, tipo, meu primeiro salário, assim, oi, enquanto eu trouxe minha amiga do direito aqui, assim, que estudou comigo, e, tipo, em estágio de direito, ela não me deixa mentir, é 700, 800 reais. E, tipo, eu estava no primeiro ano da faculdade, ganhando o triplo, 4 vezes isso. Então, assim, sem ter uma formação. Então, quando eu realmente vi, e eu sempre gostei de política. Para quem não sabe, vai um fato curioso, mas eu já cheguei até a ser candidata a vereadora de Recife, porque eu era muito ligada a um partido, precisavam ajudar a gente e fui candidata. 2020, na pandemia, só que 2020 foi quando eu abri minha agência. E aí eu tinha 3 campanhas de prefeitura para fazer no interior. E eu disse, eu vou estar no interior. Eu fui morar em Sirinhaém em 2020, trabalhar na campanha da prefeita Camila Machado, que é meu grande case. E eu disse, eu vou morar aqui, eu não tenho como fazer uma candidata. Não, mas a gente precisa. Eu disse, tá bom, vou gravar um vídeo. Eu tinha 6 segundos de TV. E eu disse, meu Deus, eu tenho que pensar em alguma coisa que pelo menos chame a atenção e o povo lembre meu nome, para justificar ali eu ter 50 votos dos meus amigos. E aí disse, tu tem 6 segundos, eu estava em um estúdio, eu disse, já sei. Aí eu fui para a TV e gravei assim, imposto é roubo. Eu sou Tati Salustiano, meu número é 30123. Você tá doida, não sei o quê. Eu só sei que disso eu ganhei, tipo, uns 2 mil seguidores. No Twitter, a galera fala, tem uma menina falando que imposto é roubo em plena TV aberta, não sei o quê. E foi, tinha um cara que é um libertário, Rafael alguma coisa, ele mandou uma mensagem para mim na época, adorei teu vídeo, etc. Eu sei que viralizou. Eu lembro que a gente estava, 2020, quando terminou essa campanha, a gente estava abrindo as urnas, conferindo o voto, comemorando que a prefeita que eu estava trabalhando tinha ganhado. Quando a gente vai olhar a votação do Recife, eu apareci com 340 votos. Eu disse, se eu soubesse, eu tinha levado a candidatura até o fim. E aí, assim, eu sempre gostei de política, mas eu me encontrei realmente no bastidor. Então, até candidata eu já fui, mas no bastidor e trabalhando com comunicação realmente foi o que faz meus olhos brilharem e estar em um sábado, 3, 4 horas da tarde, ao invés de já estar tomando meu chopp, falando sobre. Que massa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando tu saiu para fazer esse vídeo que tu falou, tu tinha isso, tu já tinha uma estratégia ou foi da tua cabeça na hora? Como é que foi essa situação? Tiago, eu me vejo muito enquanto consumidora. Eu falo isso muito para os meus clientes. Quando a gente vai produzir e fazer comunicação. Tem vídeos que eu não assisto 1 minuto, 2 minutos de vídeo. Tem que ser um vídeo que me prenda muito para conseguir, no meio da minha rotina, do meu trabalho, de Copa do Mundo, São João, tanta coisa acontecendo, me fazer assistir um vídeo de 2 minutos. Pode parecer besta, mas 2 minutos na vida de alguém, você está dirigindo, fazendo alguma coisa, tem que ser algo muito interessante. Então eu sabia que eu só conseguiria chamar a atenção de alguma forma em 6 segundos numa TV que ninguém mais assistia televisão se eu despertasse alguma curiosidade, alguém achasse que eu era louca, ou alguém concordasse com minha loucura, ou de repente olhar e, já vi essa menina em algum canto. Então a loucura que veio de conseguir ter uma headline, digamos assim, em 6 segundos, foi ter algo que impactasse. E hoje eu acho que realmente, assim, como eu falei, eu sempre trago isso de olhar para o que eu faço enquanto consumidora, porque hoje em dia é difícil prender as pessoas à produção audiovisual que não seja algo que ela realmente tenha interesse de assistir. E política, principalmente, e aí, desculpa o palavrão, fudeu. É muito difícil, aí você tem que ser legal, você tem que imaginar o que é que a pessoa vai querer ver em 3 segundos, 4 segundos de vídeo. Ninguém quer saber de a Virgínia se separando, arrumando o outro. Ninguém sabe se Neymar, se Vini Júnior vai para a Copa, não vai, para prender alguém. Tem um candidato que eu estava com ele ontem, inclusive. Ele já é deputado, vai renovar o mandato. Eu fiz só uma pergunta, eu disse, deputado, certo, mas qual é a sua bandeira? Ele disse, não, olha, eu gosto de falar de saúde, de educação, já levei ônibus para não sei para onde, mamógrafo, cachorro, tudo, um monte de coisa. Eu disse,
Mas me diga assim, uma coisa, um projeto que as pessoas lembrem quando fala o seu nome. Olha, teve uma emenda que eu mandei em 2014 que eu disse, por Deus, assim. Então, a forma muitas vezes que as pessoas querem, político quer impactar outras pessoas no vídeo, é muito sem pensar enquanto consumidor. Então, eu hoje, no papel de dona de agência, nem gosto de usar esse termo, mas enquanto estrategista digital mesmo, é sempre produzir e fazer as coisas pensando o que eu gosto enquanto consumidora. Perfeito. Já pegando esse gancho, qual é o maior mito que as pessoas acreditam sobre marketing político? Muita gente acha que só é possível trabalhar no marketing político se tiver um conhecido político, se tiver um parente na política, se você for muito próximo de... E assim, Tati, mas tu falou, começou a trabalhar com marketing político porque tu me conhecia. Tá, mas hoje eu contrato muita gente, tipo, esses dias eu abri no meu Instagram, inclusive, fiz um story, pedi pra galera, quem quiser trabalhar, véio, em Manaus, no Ceará, na Bahia, com audiovisual, produção, design e social, tudo, mandem, porque assim, existe hoje uma demanda muito grande, tipo, na nossa área. Muito grande, é ano de eleição, mas também muita gente, inclusive, não procura porque acha que é muito difícil de acessar. E eu lembro que quando eu abri a agência, eu fui no Instagram dos deputados e, encontrei teu perfil aqui, eu acho que pode melhorar dessa forma, mas tem uma proposta, pode sentar e te apresentar. Posso. Hoje, tipo, eu acho que, não sei se eu diria que muita gente me acha muito ousada nesse sentido, mas muita gente também gosta de ser um pouco cômoda no nosso meio. Tem gente que quer estar próxima de um político, quer ser um assessor, e tudo bem, muitas vezes eu acho que é perfil, não é nem comodismo, mas muita gente prefere ser um assessor, de estar ali numa vida estável, digamos assim, porque empreender é difícil, né? E não se arriscar um pouquinho nesse nosso meio. Então, eu acho que um mito dentro do marketing político que existe é muito esse de que você só consegue trabalhar se você for parente. Acho que não, acho que principalmente esse ano eu estava no evento de Isabelle, no Network Place, e eu falei justamente isso. Eu disse, para quem quer trabalhar no marketing político esse ano, há 8 anos que eu estou nisso, é o melhor ano assim da vida. Se fosse um mito, eu diria isso. Perfeito. Deixa eu te perguntar uma coisa. Trazendo para o que tu falou sobre a questão do posicionamento, que posicionamento não é o que a gente fala, né? É o que as pessoas têm sobre quem somos nós, né? A percepção que eles têm sobre nós. E você falou para o político, me fala, aí ele falou várias coisas, você fosse escolher uma. Como é que está isso hoje? Os políticos já têm essa percepção? É um trabalho que tu faz? É difícil para introduzir isso para eles? Como é que está esse processo hoje? É difícil porque, inclusive, isso que você falou é muito do que a gente trabalha dentro de marca, né? Eu falo muito que marca é justamente a percepção do que as pessoas elas têm de você, né? O que as pessoas elas comentam quando você sai de uma sala, de uma mesa. Então, hoje também, no marketing privado é assim, as pessoas querem muito imediatismo. E política é a mesma coisa. Tem político que nem investiu ainda em comunicação e marketing, aí está agora precisando, procurando gente, porque no nosso mercado existe um período que a gente chama de pré-campanha e de campanha. Né? Campanha oficialmente os 45 dias ali, 15 de agosto até 6 de outubro. Antes disso é o período pré-campanha. E aí muitos políticos começam a formar equipe em julho somente para trabalhar a partir de agosto, que é o período de campanha. Outros não, eles se adiantam e faz dessa pré-campanha já um trabalho de campanha, né, só no pé de voto, porque a justiça não deixa, eleitoral, enfim. Mas eu acho que justamente assim, esse imediatismo
que é muito ruim para o político dentro dessa percepção, porque, como eu disse, vamos lá, um exemplo, eu tenho um cliente que está construindo sua marca há 4 anos, desde que foi eleito deputado, 3 anos, né, vai entrar no 4º ano. Tem deputado que ontem me procurou para começar a construir marca. Em um momento que a gente está chegando no mês de São João, Copa do Mundo, 2 meses para a campanha, é muito mais difícil. E muitas vezes é porque tem coisas que para um político podem fazer mais sentido do que a comunicação. E a gente fala muito assim às vezes, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Eu falo muito, meu Deus do céu, toda semana eu chego segunda-feira na agência e digo, essa semana a gente vai gravar 3 vídeos. Não sai um. Porque chega demanda de cliente, chega coisa, chega um outro. Tem que viajar, eu viajo muito para interior, para os estados aqui da região do Nordeste principalmente, e é muito complicado, mas assim, uma coisa que eu tenho certeza, e foi algo que eu falei também nesse último encontro na quarta-feira, que era com alguns profissionais também do meio, é que a rede social hoje, ela nos possibilita, de fato, assim, chegar em lugares que a gente muitas vezes não chegaria presencial. Eu falo isso, o Isabel está chegando aqui para gravar, a gente já se segue, acho que há uns 2 anos, eu nunca tinha encontrado Isabel pessoalmente. A gente já tinha feito várias coisas, assim, conhecer a irmã dela, projetos que a gente nem... Eu vim conhecer a Isabel pessoalmente semana passada. E aí, quando eu falo assim, justamente do poder do digital para a gente que trabalha, e muitas vezes, né, dessa percepção de marca do que a gente deixa, do que a gente constrói em rede social, se para a gente que é profissional da área é importante, com toda certeza, assim, para um político é mais ainda. Se a gente for sem julgamentos daquilo que a gente acha certo ou errado, mas a gente tem, por exemplo, uma política hoje nacionalizada que é muito polarizada e que para qualquer outro candidato que você olhe que tenta uma terceira via é muito difícil, porque infelizmente há anos, há umas 2, 3 eleições que a percepção que se tem, e eu digo isso também baseado no que a gente tem de dados das últimas pesquisas, principalmente na Quest, que foi do Felipe Nunes, que tem um livro maravilhoso que é sobre o retrato do Brasil. Ele fez várias pesquisas qualitativas ao redor de todas as regiões do Brasil para dar um retrato de como pensa a sociedade brasileira em vários temas. E aí, bem interessante, assim, se a gente olhar para Pernambuco, que acho que abril, dia 24, enfim, saiu o resultado da Quest, e ele mostrou que para o pernambucano o principal problema era saúde. E aí você conversa, poxa, mas eu acho que a segurança é mais problemático do que a saúde. Poxa, mas época de chuva no Recife, alagamento é mais problemático do que saúde. Aí vai depender muito do perfil da pessoa, do local. Por isso que muitas dessas pesquisas elas são feitas em regiões e sub-regiões, porque, na verdade, pesquisa é uma amostra de um retrato do momento. Né? Então, enfim, só para retratar que, assim que saiu essa pesquisa, dando um exemplo de Pernambuco, no outro dia, a gente tinha toda a oposição de Pernambuco, o candidato a governo, João Campos, falando sobre os problemas de saúde em Pernambuco. Enquanto a atual governadora, no outro dia, ela justamente passou 8 dias seguidos anunciando e mostrando todas as reformas dos hospitais que a gente teve no estado de Pernambuco e estava tendo. Então, isso é uma forma também de criar uma percepção, né, no eleitor. Então, eu diria que hoje, eu falo isso sempre, o ativo mais importante para quem trabalha com redes, na minha área, principalmente para o candidato, é justamente a marca, que é justamente o trabalho que ele fez e que ele tem feito, né? E é o que decide o voto do eleitor. Ele vai lembrar de alguma coisa para tornar com que essa lembrança ela seja um reflexo que faça valer um voto.
Então, sem dúvida nenhuma, a percepção, a marca, hoje eu diria que é o ativo mais importante na construção não só do voto, mas da comunicação política também. O que é que tu diria que hoje tira o teu sono enquanto estrategista? Trabalhar com gente. É muito difícil. Por quê? Eu estava nesse caminho para cá, ouvindo áudio, ligação no carro, e em tempo de, meu Deus do céu, porque acho que em todas as áreas é difícil lidar com gente. E assim, diferente do privado, o político, as coisas acontecem muito rápido. Tipo, sei lá, se morre alguém, a esposa sei lá, de um ex-deputado morre, não vai mudar em nada. Na política, todo mundo, Pernambuco inteiro, tem que parar para fazer uma nota de pesar. E se isso é um domingo? Como é que são os processos da sua agência, do seu grupo, da sua equipe? Como é que para? Porque para um político, se ele não faz isso na hora e deixa para depois, muitas vezes é entendido como, não se preocupou, demorou tanto para fazer. Na política é assim, né? E a gente mexe muito com o ego. Muito, assim. São pessoas que têm um político, né, normalmente. Mas eu diria também que a gente está em um momento em que ótimo que o digital, ele fez com que as pessoas, fez com que, na verdade, acelerasse um pouco essa, como é que eu poderia dizer, essa profissionalização das pessoas no meio do marketing. Tipo, só que a gente também gerou um problema. Todo mundo acho que tem um celular, se diz agência, todo mundo que tem... E tipo, eu acho isso ótimo, assim, do ponto de vista que, vamos para uma cidade do interior. Hoje, tipo, interior você depende de prefeitura e, coitada da minha mãe é concursada, minha família sempre dependeu de prefeitura. Tipo, quando um lado estava muito bom, era ótimo. Quando o outro lado estava ruim, era péssimo. Porque, enfim, interior funciona muito nisso. E hoje você vê, tipo, eu vou para o interior, vejo o pessoal que tem um celular, muitas vezes, faz 1, 2, 3 salários mínimos, porque vai, grava vídeo, faz os stories, não sei de quem, de academia, das blogueiras. Então, assim, isso é ótimo para o mercado de trabalho. Agora, tem um problema que é justamente a falta de... Estou com medo das palavras, mas... do profissionalismo mesmo, sabe? Eu jamais, assim, venderia algo sem ser, por exemplo. Então, pronto, hoje, na nossa conversa, inclusive, eu te falei, todo todo lugar que eu vou me pede uma produtora. E, tipo, eu poderia me vender como uma produtora, porque ganharia muito mais dinheiro. Eu chegaria para uma produtora, é o seguinte, fechar aqui por 1 milhão. 500 é teu, tu faz, e 500 é meu pela indicação, que é como funciona muito no meio a parceria de agência e publicidade. Mas tem um peso tão grande, uma responsabilidade de você levar a agência, levar os profissionais, que, pelo amor de Deus, e esse trabalho assim, de direção, muitas vezes a gente vê um vídeo, eu percebi isso quando eu comecei a fazer produtos para senador, para governador, para órgão público, assim. Eu fiz um comercial com atrizes que eu passei uma semana e que o vídeo ainda chegou, o vídeo não saiu, não sei o quê, porque o rebatedor disse, pelo amor de Deus. Tu ficou responsável pelo processo de pré-produção, produção toda, exatamente. Né? Foi aí que eu disse assim, olha, não tem perigo, porque como eu também tinha indicado, então eu participava muito do processo. Sim. E aí nessa indicação a gente tenta baratear muito. Sim. Vamos baratear aqui, porque a gente ganha ali, mas tipo, é um negócio assim que não dá. Tipo, essa coisa da produção, eu tenho uma agência hoje, eu faço muita produção digital, né, o criativo, mas eu não faço a parte de produtora de rua. Então, 99,9% das vezes eu tenho um videomaker na agência, tenho um fotógrafo, mas é para coisas muito mais simples, rotineiras, que dá para fazer. Uhum. Mas esse trabalho de produção, para mim, assim, que você lida também com muita gente,
no bastidor, é qualquer coisa, às vezes esquece de carregar o danado do bastão, esquece de carregar a lapela, aí você tá ali no melhor momento, a luz acaba. Então, eu, assim, hoje, se eu fosse elencar, é porque é uma coisa que eu falo também todo dia, hoje, lidar com gente, assim, é muito difícil, muito difícil. Uma coisa que eu achei interessante é que você falou que hoje todo mundo tem um celular, tem voz, pode fazer e falar com o que quiser. E aí a minha pergunta é a seguinte: com essa coisa, dessa necessidade pela comunicação hoje, de ter que estar filmando, ter que estar fazendo vídeo, tu acha que isso capacitou mais os políticos ou isso só trouxe mais visibilidade? Eu acho que não só na política, mas no geral. Por exemplo, eu vi até hoje um texto bem legal no Instagram sobre Virgínia, tipo, que era assim, as pessoas têm ódio de Virgínia porque ela conseguiu fazer algo sem graduação, que muitos tentam e não conseguem. Uma discussão, tipo, achei interessante o texto. E aí, por exemplo, é uma coisa que eu falo muito, tipo, o político, ele já sabe pegar um celular, fazer um vídeo selfie, ele abre o CapCut, ele olha uma trend e diz, olha, essa trend aqui bateu 1 milhão de visualizações, viu? Eu quero que a minha bata também. Ele chega muito para o assessor nesse sentido. Olha, eu vi que isso aqui que fulano fez, engajou, então se eu fizer, vai engajar também. E aí, eu acho assim, que na verdade facilitou de todas as formas, principalmente na política, para a democracia, a internet, ela conseguiu levar para as pessoas informações e uso de uma forma que, talvez se não fosse internet, a gente não saberia hoje quanto custa um político para o brasileiro, quanto é que custa um Senado, quanto é que custa um STF, quais os privilégios que eles hoje têm, enquanto o trabalhador passa 4, 5 meses trabalhando só para pagar imposto. Então, eu acho que isso, na verdade, assim, democratizou, de uma certa forma, o acesso à informação, mas de uma forma também tão acelerada que talvez nem todo mundo tivesse preparado para usá-lo. Hoje, o que a gente tem na política, assim, de guerra, de IA, é um negócio assim, absurdo. E que a legislação eleitoral, por exemplo, ela não consegue acompanhar. O que o IA está fazendo hoje, a legislação eleitoral só vai conseguir parar para ver isso ano que vem, depois da eleição. Então, como é que julga? Aí tá político investindo milhões, assim, um negócio que... pronto, a gente está em uma produção de vídeo esses dias e que aí o rapaz disse, a gente vai ter que gastar muito com crédito. Eu, tá bom, mas eu não imaginava o que era esse muito. E eu só vendo os créditos sendo utilizados no cartão e chegando a notificação e eu... tá bom, né? Deixando. Vai. Quando eu vejo, juro para você, tinha mais de 5 mil reais de uso de crédito para a produção de um vídeo. Não, tem alguma coisa errada. Aí depois eu fui, como é que funciona isso? E ele foi me mostrar, tipo, os testes, porque aí, às vezes, a IA bota bigode numa mulher, você tem que corrigir. Aí e ele foi me mostrando também, acho que ele deu uma enrolada, mas assim, juro para você, deu mais de 5 mil reais só de crédito. A gente conseguiu desse vídeo fazer mais 2, mas mesmo assim eu gastei 5 mil reais só com crédito de IA. E aí, assim, existe hoje uma guerra de uso de IA, acho que vocês estão acompanhando, inclusive o debate aqui em Pernambuco. Ontem saiu uma reportagem na Globo mostrando que a última pesquisa, por exemplo, mostrou que Raquel, ela, há um ano atrás, ela tinha 14 pontos atrás de João Campos. Hoje ela está com 4 pontos na frente de João Campos. E todo mundo procura, mas o que foi que aconteceu? O que é que está acontecendo? Né? Muitos dizem que foi a comunicação, o marketing. Aí ontem teve um especialista que ele fez um texto mesmo na Globo, depois vocês podem olhar, falando que foi justamente o famoso gabinete do ódio de Raquel Lira que conseguiu derreter a imagem de João. E o que tem de uso assim, de IA nesse famoso GDO que a gente chama de um lado e de outro, assim, tá absurdo. Hoje, a maior disputa vou chamar de distorção de imagem de campanha é aqui em Pernambuco.
Então, como é que a gente julga isso? Quem é que vai julgar? A gente não tem legislação preparada hoje para isso. E isso eu falo, o próprio desembargador do TRE, quarta-feira, ele estava dando uma palestra e disse, olha, não existe um limite criado. Até onde eu posso? O que é que eu posso fazer? Inclusive, a legislação ela fala o seguinte, que as IAs elas não podem responder quem é que vai ganhar uma eleição. Eu convido vocês a abrirem as IAs que vocês têm e perguntar, quem é que vai ganhar a eleição em Pernambuco, no Brasil? Eles lhe dão as respostas. E aí você tem a IA mais ligada à direita, IA mais, enfim... Mas isso ela faz com base em uma coisa real ou isso não se sabe, né? Não se sabe, exatamente. E é a única coisa que a legislação proíbe as IAs de responder, mas elas respondem. E democratizou muita informação. Isso é muito importante para a política, muito. As pessoas enxergavam político muito como os deuses, né? Hoje, o cidadão quer que o político seja o mais próximo possível dele. Não à toa, o político tem que estar postando todo dia o que é que ele está fazendo, desde acordando, indo dormir. Oi, pessoal, boa noite, estou indo dormir com a minha família. Às vezes bota até a criança para dar um oi, porque a realidade é essa. O cidadão, ele quer o político mais próximo dele. Falando de grandes produções e pequenas produções, hoje a gente sabe que o vídeo, né, a parte audiovisual é uma das maiores estratégias para qualquer tipo de comunicação hoje. E aí você falou que existem esses dois lados, né? A coisa do dia a dia, de baixa produção, e a coisa com uma produção maior. Onde é que tu acha que entra essa produção maior, se ainda faz sentido ter produções maiores, ou tu acha que hoje só produção low cost ali funcionaria para ganhar uma campanha hoje? Eu acho que depende muito do tipo de produto que a gente quer entregar para o consumidor e para onde a gente está produzindo. Por exemplo, agora está em um momento em que, atrasado, mas muitos políticos estão contando a história deles. Então, para um cidadão que vê ele todo dia fazendo um vídeo selfie ali no low cost, será que ele quer esse mesmo tipo de formato? E aí muitos testam formatos que já fazem há décadas, que é o formato diamante, que para mim é um formato que não vende mais, assim, na política. Meu Deus, acho que desde 2018 que eu não vejo mais, assim, desde quando eu entrei, foi a última vez e pronto. Mas tem muita gente nessa campanha que utiliza. E assim, você tem a gente fala em rede social, em digital, a gente só lembra do Instagram, né? Mas a gente tem TikTok, a gente tem o Kawaii, ali é uma rede que, por exemplo, diferente do TikTok, você tem um público diferente e que consome aquilo assim todos os dias e que ele está ali para consumir um formato específico. E assim, muitas vezes a gente fala algo muito produzido, mas às vezes até luz, enquadramento, produção, porque muitas vezes o olhar do produtor, do diretor, em uma produção de vídeo, a menor que seja, ela é diferente, entendeu? Então, hoje a gente trabalha, eu pelo menos gosto de trabalhar com os dois formatos, porque eu entendo o que entrega no dia a dia, e eu acho que realmente o mobile ele é muito bom para a entrega desse dia a dia, mas eu também acredito que a gente consegue ter uma retenção melhor, uma atenção do consumidor, quando a gente também traz algo novo produzido, que ele para olhar, eu tirei esse tempo aqui para investir um tempo e trazer algo mais poderoso no sentido de produção mesmo, para mostrar alguma coisa para ti. Então, eu acho que os dois formatos funcionam muito, não vão deixar de existir. Hoje, nessa eleição, os dois estão funcionando full time, todos os dias, todos os clientes fazem os dois tipos, mas para o dia a dia hoje ainda é o mobile. Mas você concorda que mesmo sendo uma produção curta, mais simples, ter uma pessoa para fazer o direcionamento disso? Não. Inclusive, eu acho que o profissional hoje mais importante não digo nem só de uma campanha, mas para um político ter, é o estrategista. Não adianta. O estrategista em que sentido? É o cara que tem um olhar crítico das coisas. Não adianta. Como eu falei, o político ele já sabe gravar, ele já sabe pegar um vídeo, fazer um vídeo selfie e gravar.
Mas será que tudo que ele quer gravar cabe para ele? Porque muitas vezes o assessor é uma pessoa que está com ele há 10 anos, que nunca diz não, que vai dizer sim, se ele quiser platinar o cabelo, postar só porque João fez, muitas vezes vai dizer que é bom só para fazer, e é claro que vai viralizar, pelo amor de Deus, ou pelo menos as pessoas vão achar engraçado e vão curtir porque acharam uma merda e curtiram. O profissional de longe, assim, mais importante é esse que tem esse olhar crítico de direcionamento também, porque numa filmagem, principalmente, tudo faz diferença. Qual a tua tendência hoje para o mercado político? Primeiro e fundamental, a gente tem feito muita pesquisa quali, tá? Para quem não conhece, a pesquisa quali, ela é uma pesquisa que ela é qualitativa, não é só pelo o nome de qualidade, mas porque a gente consegue identificar, né? Muitas vezes junta pessoas. Quando a gente vai fazer uma quali, diferente da quanti, que a gente quer saber quantas pessoas têm interesse em votar em fulano, quantas pessoas têm interesse em votar em ciclano, na quali a gente realmente consegue testar produtos. Eu consigo reunir pessoas de diferentes idades, raça, cor, gênero, gosto, tudo, para identificar, para mim, para o marketing político, qual é o tipo de produto que essa pessoa vai gostar de consumir nas redes sociais. Então, eu hoje começo todo o meu projeto que eu fecho solicitando uma pesquisa quali. Então, mais do que nunca, não é uma tendência de agora, mais de muito tempo, mas principalmente agora que, por exemplo, a gente tem uma Gen Z, uma geração Z, que dentro dela a gente tem várias gerações, comportamentos totalmente diferentes. É uma geração que define uma eleição porque você tem um quadro muito específico, muito grande de eleitores e muito diferentes, que a qualquer momento que tem uma parte que considera política zero importante. Ao mesmo tempo você tem uma parte dela que considera política muito importante. Então, pesquisa qualitativa, entender bem e estudar profundamente a geração Z é uma tendência importantíssima para qualquer campanha que você vai fazer de deputado, senador, governador, enfim. E uma terceira é justamente o que a gente falou no início, de marca, sabe, de percepção. Eu realmente acredito que o político ele tem que ser lembrado, não é por um, por três, por dois, não, mas por um feito. Então, eu diria que essas três. Perfeito. Para a gente encerrar, queria que você pensasse em uma mensagem que, se você pudesse voltar no passado, você deixaria para Tati agora. Não leve trabalho tão a sério. Pronto. Acho que é isso. Perfeito. Tati, obrigado. Eu que agradeço. Espero que você tenha Foi gostado, ótimo. tenha sido leve. Estou ansiosa já pelo...